Era uma vez um país onde entre o mar e a guerra vivia o mais infeliz dos povos à beira-terra, onde entre vinhas, sobredos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lasírias e praias claras, um povo se debruçava como um vime de tristeza sobre um rio onde mirava a sua própria pobreza. Era uma vez um país onde o pão era contado, onde quem tinha a raiz tinha o fruto arrecadado, onde quem tinha o dinheiro tinha o operário algemado, onde soava o ceifeiro que dormia com o gado, onde tossia o mineiro em aljustrel ajustado, onde morria primeiro quem nascia desgraçado. Era uma vez um país de tal maneira explorado pelos consórcios fabris, pelo mando acumulado, pelas ideias nazis, pelo dinheiro estragado, pelo dobrar da cerviz, pelo trabalho amarrado, que até hoje já se diz que nos tempos do passado se chamava esse país Portugal suicidado. Ali, nas vinhas, sobredos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lasírias e praias claras, vivia um povo tão pobre que partia para a guerra para encher quem estava podre de comer a sua terra. Um povo que era levado para Angola nos porões, um povo que era tratado como a arma dos patrões, um povo que era obrigado a matar por suas mãos, sem saber que um bom soldado nunca fere os seus irmãos. Ora passou-se, porém, que dentro de um povo escravo, alguém que lhe queria bem, um dia plantou um cravo. Era a semente da esperança, feita da força e vontade. Era ainda uma criança, mas já era a liberdade. Era já uma promessa, era a força da razão, do coração à cabeça, da cabeça ao coração. Quem o fez era soldado, homem novo, capitão, mas também tinha a seu lado muitos homens na prisão. Esses que tinham lutado a defender um irmão, esses que tinham passado o horror da solidão, esses que tinham jurado sobre uma côdea de pão ver o povo libertado do terror da opressão. Não tinham armas, é certo, mas tinham toda a razão. Quando um homem morre perto tem de haver distanciação, uma pistola guardada nas dobras da sua opção, uma bala disparada contra a sua própria mão e uma força perseguida que na escolha do mais forte faz com que a força da vida seja maior do que a morte. Quem o fez era soldado, homem novo, capitão, mas também tinha a seu lado muitos homens na prisão. Posta a semente do cravo, começou a floração. Do capitão ao soldado, do soldado ao capitão. Foi então que o povo armado percebeu qual a razão porque o povo despojado lhe punha as armas na mão. Pois também ele, humilhado em sua própria grandeza, era soldado forçado contra a pátria portuguesa. Era preso e exilado e no seu próprio país muitas vezes estrangulado pelos generais senis. Capitão que não comanda não pode ficar calado. É o povo que lhe manda ser capitão revoltado. É o povo que lhe diz que não ceda e não hesite. Pode nascer um país do ventre de uma chaimite, porque a força bem emprega contra a posição contrária nunca oprime nem persegue. É força revolucionária. Foi então que Abril abriu as portas da claridade e a nossa gente invadiu a sua própria cidade. Disse a primeira palavra na madrugada serena um poeta que cantava: o povo é quem mais ordena. E então por vinhas, sobredos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, veredas, lasírias e praias claras, desceram homens sem medo, marujos, soldados, paras, que não queriam o degredo de um povo que se separa, e chegaram à cidade onde os monstros se acoitavam. Era a hora da verdade para as hienas que mandavam, a hora da claridade para os sóis que despontavam e a hora da vontade para os homens que lutavam. Aí das vindas esperas, encontros, esquinas e praças, não se pouparam as feras, arrancaram-se as mordaças e o povo saiu à rua com 7 pedras na mão e uma pedra da lua no lugar do coração.
Dizia soldado, amigo, meu camarada e irmão, este povo está contigo, nascemos do mesmo chão, trazemos a mesma chama, temos a mesma ração, dormimos na mesma cama, comendo do mesmo pão. Camarada e meu amigo, soldadinho capitão, este povo está contigo, a malta dá-te razão. Foi esta força sem tiros de antes quebrar que torcer, esta ausência de suspiros, esta fúria de viver, este mar de vozes livres, sempre a crescer, que das espingardas fez livros para aprendermos a ler, que dos canhões fez enxadas para lavrarmos a terra e das balas disparadas apenas o fim da guerra. Foi esta força viril de antes quebrar que torcer, que em 25 de abril fez Portugal renascer. E em Lisboa, capital dos novos mestres da vis, o povo de Portugal deu o poder a quem quis. Mesmo que tenha passado, às vezes por mãos estranhas, o poder que ali foi dado saiu das nossas entranhas, saiu das vinhas, sobredos, vales, socalcos, searas, serras, atalhos, varedas, lasírias e praias claras, onde um povo se curvava como um vime de tristeza sobre um rio onde mirava a sua própria pobreza. E se esse poder um dia o quiser roubar a alguém, não fica na burguesia, volta à barriga da mãe, volta à barriga da terra que em boa hora o pariu. Agora ninguém mais cerra as portas que Abril abriu, essas portas que em Caxias se escancararam de vez, essas janelas vazias que se encheram outra vez, e essas celas tão frias, tão cheias da surdidez, que espiavam como espias todo o povo português. Agora que já floriu a esperança na nossa terra, as portas que Abril abriu, nunca mais ninguém as cerra. Contra tudo o que era velho, levantado como um punho, em maio surgiu vermelho o cravo do mês de junho. Quando o povo desfilou nas ruas em procissão, de novo se processou a própria revolução. Mas eram olhos as balas, abraços, punhais e lanças, e namoradas as alas dos soldados e crianças. E o grito que foi ouvido, tantas vezes repetido, dizia que o povo unido jamais seria vencido. Contra tudo o que era velho, levantado como um punho, em maio surgiu vermelho o cravo do mês de junho. E então, operários, mineiros, pescadores e ganhões, marçanos e carpinteiros, empregados dos balcões, mulheres adias, pedreiros, reformados sem pensões, datilógrafos, carteiros e outras muitas profissões, souberam que o seu dinheiro era a presa dos patrões. A seu lado também estavam jornalistas que escreviam, atores que se desdobravam, cientistas que aprendiam, poetas que estrebuchavam, cantores que não se vendiam, mas enquanto estes lutavam, é certo que não sentiam a fome com que apertavam os cintos dos que os ouviam. Porém, cantar é ternura, escrever constrói liberdade, e não há coisa mais pura do que dizer a verdade. E uns e outros irmanados na mesma luta de ideais, ambos setores explorados ficaram partes iguais. Entanto, não descansavam entre pragas e perjúrios, agulhas que se espetavam, silêncios, boatos, murmúrios, risinhos que se calavam, palácios contra tugúrios, fortunas que levantavam promessas de maus augúrios, os que em vida se enterravam por serem falsos e espúrios, maiorais da minoria que diziam silenciosa e que em silêncio fazia a coisa mais horrorosa, minar como um sinapismo e com ordenados régios o alvor do socialismo e o fim dos privilégios. Foi então, se bem vos lembro, que sucedeu a vindima. Quando pisamos setembro, a verdade veio acima, e foi um mosto tão forte que sabia tanto